TV Gracia apresenta Resumos de Calqueos 2023. As palavras inefáveis de Deus que sobreedificam e nos levam rumo para a grande transformação. Está onde? Nós somos o quê? Cidadãos de onde? Se eu digo que sou cidadão porto-riquenho, por quê? Mas para eu dizer que sou cidadão porto-riquenho, tem que haver estado em Porto Rico. E eu tenho que ter nascido em Porto Rico. Porque se eu digo que sou cidadão porto-riquenho e nunca estive lá, pois estou mentindo, verdade que sim? Então, quando Paulo diz que nossa cidadania está nos céus, por quê? Porque o quê? Porque nascemos onde? Você sabe que as pessoas não sabem disso? Você sabe que as pessoas pensam que eles são um corpo físico que possui uma alma? Mas você tem que firmar sua cabeça. Diga, eu fixo minha cabeça. Eu sou primeiramente um espírito. Que esse espírito teve cidadania nos céus, quando Deus criou todos os espíritos. Aprenda, por favor. Eu recebo que você aprende. E se já sabe, fica mais claro. Você tem que ter isso bem claro. Você tem que entender que você foi formado por Deus antes da fundação do mundo. Se você não entende isso, não tem vida, não tem autoridade, você vai ser uma praia, um pedaço de carne por aí, como estão os pedaços de carne por aí. Muita carne por aí, lá fora, sim, verdade? Carne de todo tipo. Pessoas que vêm aqui, vivem 70, 80 anos, morrem e não se pode dizer nada deles. Apenas mais um pedaço de carne. Viveram para comer, para vestir e para possuir família e no mínimo desfrutar dela. Esse não é o propósito nesta vida. Isso é perder tempo. Isso fazem os animais. Os animais vivem, têm sexo, têm cachorrinhos, cachorrinhas morrem, os matam e acabou a vida do cachorro. Mas qualquer pessoa que não sabe que sua cidadania está nos céus tem pouca inteligência. Ainda que vá à igreja, ainda que tenha se convertido, se passa entretendo. Meu Deus me cura, meu Deus me ajuda, e nisso está toda a vida. Meu Deus, cura meu bebê, cura minha garota, meu Deus abençoa meu lar. Isso são pedidos, isso é um garoto que sempre está pedindo. Mas chega um momento em que você é maduro e você entende que sua cidadania está nos céus e que você é um ser muito especial. Para você não tem sido melhor, porque para Deus não convém que seja melhor, porque para um cachorro não pode ser melhor. Quando você se faz papel de animal, o que você vai fazer é sofrer. O que acontece? Você tem muitos problemas? Pois siga tendo, assim que Deus pensa. Que siga tendo para ver se algum dia desperta e percebe que eu o criei antes da fundação do mundo. Agora, quando você descobre sua cidadania, então Deus diz, o homem sabe, tem que ajudá-lo. Anjos, cubram aí. A inteligência vai mover Deus a teu favor. Por isso eu não procuro por hospitais. A mim não me dá medo. O médico me diz, olha, tem um câncer aí, vai ficar 30 anos. Não me fica nada, cale-se. Você não vê que o conhecimento dá autoridade? Uma autoridade tremenda. Quando você conhece, você conhece. E se você conhece, pois conhece. E Deus tem que se comportar com você como se conhece. Agora, se você não conhece, Deus diz, esquece. Você está fora do pacto, não entende nada. Tem dito que vai sofrer. E passará toda a vida sofrendo. Sofrendo por carne. Tem mulheres que sofrem pelo homem, e se matam, e se destroem, deixam de viver por um homem, por outro pedaço de carne. E há homens que deixam de viver por uma mulher. Todo ser, as pessoas têm um propósito. Quando você vive com um animal, você tem os propósitos. Agora, quando você conhece a soberania, você sabe de onde você vem e aonde vai.
Então a mulher faz um papel, o homem faz um papel, o dinheiro faz outro papel, mas você está reinando sobre todas as coisas. Se nossa cidadania está nos céus, isso tem que compreender bem. Sabe por quê? Porque antes de haver pessoas sobre a terra, antes de haver pessoas aqui na terra, essas pessoas, antes de chegar à terra, eram espíritos que estavam nos céus, quando Deus criou todos os anjos. Ele fez a seus anjos espírito. A Bíblia diz, ou seja, se você é um espírito é porque você é um anjo. E então nós fomos criados antes da fundação do mundo com um corpo angelical. Tem corpo terrenal, olha, tem carne de peixe, tem carne de aves. É diferente, a galinha é diferente. Os bois, isto. Tem todos os corpos e corpos. Assim mesmo, tem corpos celestiais, tem corpos terrenais, tem muitos corpos. Então você tem que entender que antes de você ter um corpo animal, você tinha corpo espiritual. Diz a Bíblia em 1 Coríntios 15. Então, quer dizer que você foi criado e ensinado. Seu espírito foi criado por Deus antes da fundação do mundo. Deus não está... Quando nasce um bebê hoje, Deus não está criando espíritos hoje. Porque Deus não está criando nada. Ele, em 6 dias, trabalhou, fez tudo e logo descansou. Quer dizer que, quando um bebê nasce, está lembrando a você que ainda tem anjos colocando espíritos nos ventres das mamães. Isso é o que diz Isaías 46. Os que sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois levado da matriz. Olha, e esses anjos, você é um espírito muito perfeito, decente. Você é uma pessoa muito escolhida, bem ensinada por Deus. João 6:45 diz que os que foram ensinados por ele... Quando? Antes, porque ele não ensina, ele ensinou. Os que foram ensinados por ele, atente-me bem. Agora tem um detalhe que é bem importante. Esses espíritos perfeitos, santos, quando vêm no barro, os barros são diferentes. O barro às vezes vem com uma conduta má. Por exemplo, eu tenho tido que aprender isso para entender o corpo com que eu vivo. Eu ando com um corpo não muito confiável. Me deram um vaso de barro. Naturalmente, tudo isso está predestinadamente, porque me enviaram a um corpo porto-riquenho. Então, eu venho de uma família, não me enviaram a uma família onde o pai foi um engenheiro bem educado, que educou seu filhinho. Meu pai era um alcoólatra. Portanto, esse anjo, quando me colocaram, parece que o anjo disse, olha, esse anjo José Luiz, que eu não me chamo José Luiz em espírito. Em espírito eu tenho outro nome. Que ainda não posso dizer o meu nome em espírito. Porque lembre que os anjos tinham nome, verdade que sim? Anjo Gabriel, Anjo Miguel. Pois eu tenho um nome desde os céus, desde lá. E isso você vai descobrindo pouco a pouco, quando vai se amadurecendo, não? Agora, atente-me bem. Quando o anjo, esse anjo que está aqui, o colocaram no corpo, Deus disse, olha, convém que esse anjo nasça nesta casa. E vai sofrer, vai passar por muitas coisas, mas é necessário por causa do ministério que ele vai ter aqui na terra. E vai passar, mas quando o homem cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura sua mão. E os passos dos escolhidos do Senhor são guiados. Quando ele cair, não fica prostrado, porque Deus o assiste. Pastor, e será possível que isso seja verdade? Eu estou compreendendo um pouco. Pois tal e como o que eu estou te dizendo está programado para te fazer feliz. Se tu me ouves atentamente e é dócil, eu te faço feliz. Porque te vão resolver todos os problemas de tua vida. Bem, eu tenho compreendido muitas coisas que têm me ajudado a entender, não somente a entender, a amar. Tu sabes como tu te menosprezas e às vezes os complexos que tu tens de ti mesmo, e a culpabilidade que tu tens, andas em cima por isso.
Às vezes te dá raiva, te dá ira, às vezes te dá vontade de acabar com o teu casamento, acabar com tua casa. Às vezes, de momento, tu dizes, estou aborrecido, vou me matar, vou para o inferno, não fales mais comigo, não quero saber de nada, vai para lá. Às vezes tem homens e mulheres, verdade, que têm umas iras, às vezes, e é por não compreender o que eu estou te falando nessa noite, abençoado. Tem que despertar para não te dar sono. Tenho raiva que tu não conheças isso, me dói que tu saias daqui sem conhecer isso e sigas aí com pedaços de carne correndo, levando tombos por aí. Há pessoas que levam tantos tombos para depois despertar. Anos depois, rapaz, se eu soubesse disso, veja que eu tenho sofrido. Você está aqui esta noite para que não sofras mais, para que entendas muitas coisas e sua vida vai se endireitando. Porque teu sofrimento é pelo barro que te puseram. Por tu não entender esse corpo terrenal. Ouve isso? Que isso não és tu. Olha, quando o meu anjo, meu espírito, se desprega deste corpo, então é que eu verdadeiramente vou conhecer como eu fui conhecido. Vou me surpreender, porque a Bíblia diz que se esse tabernáculo se desfizer, temos um novo feito por Deus. E esse novo não traz concupiscência, esse novo não traz humilhação. Por isso está o verso 21. Depois de tua cidadania, nisso Paulo estava pensando. Olha o que diz Filipenses 3, 21. Depois que te diz que tua cidadania é assim, depois que tu adverte que teu sofrimento é por causa do verso 21, olha o que diz o verso 21. Diz, o qual transformará o corpo de quê? De nossa humilhação. Para quê? Para que seja semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo todas as coisas. Por isso é que Paulo disse, irmãos, de aqui em diante, não podemos conhecer a ninguém segundo a carne, porque a carne não é. A carne é uma mentira temporária, uma mentira que pode estar contigo 70, 80 anos, e tu não pode seguir te conhecendo segundo a carne. Porque tu és um espírito muito excelente, tu fostes formado por Deus com cuidado, com a mesma imagem, ele te formou, ele te deu forma, viu excelência em ti, te escolheu desde antes da fundação do mundo e te predestinou para esta glória. Tu és um ser muito especial, mas tenho que pegar a espada e partir a carne do espírito. Tenho que te separar. Se não te separo, vai sofrendo aí outra vez e segue levando tombos. Tenho que te separar. Por isso a palavra de Deus é mais cortante que toda espada de dois gumes e vem a partir a alma do espírito para partir isso, pois se te partimos, aí tiramos teu anjo para fora, aí te separamos e te apresentamos perfeito em Cristo Jesus. Quem vai se queixar aqui do corpo que lhe puseram? Enquanto te segues queixando, o corpo segue te enganando, e segues fazendo, e segues tirando. Mas quando tu já conheces o corpo de maldade, o corpo, quando Deus diz que tu tens um corpo de humilhação, é porque é um corpo que está programado para te humilhar, se tu não conheces o que eu te digo. Mas se tu conheces o que eu te digo, o corpo de humilhação se converte na oficina de trabalho de teu anjo. Olha, com razão, tem umas cabecinhas por aí que dizem que a carne estava perfeita também. Imagina, metidos nesse pacote. Se te comes esse pacote, rapaz, se comes esse pacote, te dá diarreia espiritual. Sério. Eu sinto que Deus está aliviando corações, ovelhinhas feridas, estão tristes, estão feridas. Mas se tu me ouvisses com sabedoria, se tu inclinasses teu ouvido para mim e deixasse a mão de papai passar sobre ti e te diz, meu filho amado, vem cá. Ele conhece suas ovelhas. E suas ovelhas conhecem sua voz. Então, nesse reino se usa a mente de Cristo. E há uma forma de governo. E você sabe qual é o governo? E você sabe qual é o governo?
a um governo maravilhoso. Por exemplo, vamos buscar Efésios 4. Eu, pois, preso, verso 1, eu, pois, preso no Senhor, os rogo que andeis como é digno da vocação com que fostes? De onde? Desde onde? Chamados. Desde que te chamaram a lá? Aqui não. Aqui é isso, desde que te chamaram. Com toda a humildade. Com quanta humildade? Os pastores que não são humildes não suportam o nosso ministério. Porque aqui tem que haver humildade. Pois tem que haver humildade. Diz com toda humildade e que? Suportando-vos com paciência em quê? Em quê? Em amor. Agora, olha esse verso 3. Solícitos em? Estamos falando do governo da nossa cidadania. A forma de governo que vamos ter no futuro. Tem que aprender desde agora. Pois nós somos cidadãos do céu e breve vai haver uma mudança no mundo todo. E Deus, na última hora, não vai fazer isso. Deus já não está revelando a forma de governo que tínhamos antes e que vai se repetir. Ouve isso? Deus não está buscando novos líderes. Esses líderes que ele já escolheu desde antes, você sabe que o que ele falou aqui, eu já era escolhido desde antes da fundação do mundo. Portanto, disso estamos falando aqui. Olha o que diz o verso 3. Solícitos em guardar a unidade de quê? O que é a unidade do Espírito? O que é a unidade do Espírito? O que é a unidade do Espírito? O que é que sustenta a unidade do Espírito? O apostolado. Solícitos em guardar o quê? A unidade do Espírito, que é o apostolado. Porque o apostolado é o que sustenta a unidade doutrinal, a unidade de pensamento, o mesmo sentir, uma mesma mente, um mesmo parecer. Isso foi o que Paulo se rompeu com os pastores que ele tinha, que eles saíram, disseram, não, Paulo, tu segue para lá e eu por aqui. E então cada qual pregava para lá, esse pensava assim e esse pensava assim. Então a ideia, por exemplo, olha, Deus falava com um homem no Velho Testamento, com Moisés, e Moisés subia e Deus falava só com esse homem. Então esse homem dava as instruções aos outros homens. E teve unidade, não puderam cumprir a lei, mas era a lei. Até o dia de hoje se cumpre a lei de Moisés. Pois então o novo, quando mudou o pacto, esse novo Moisés é Paulo. E então essa mentalidade paulina é o que Deus quer para essa unidade do Espírito, o que Paulo nos ensinou. Então a unidade do Espírito é o apostolado. Porque com um só, imagina, um só apostolado mundial. Olha, tem cuidado. Não se submeta ao homem, submeta-se ao Espírito. Mas é que Deus, a quem usa, é a um homem para ensinar a unidade do Espírito. Não, eu ando submetido ao Espírito, não ao homem. E então, nessa confusão, pois andam desordenados. Aquele está por ali, esse por aqui, esse por aí, dizendo... Então, estão desordenados. Não estão na unidade do Espírito, que é o apostolado. Então, nos céus, nós tínhamos um apostolado. Nos céus. Nos céus, tínhamos um apostolado. Se viemos de lá, tivemos uma forma de governo. A ideia é formar a Jesus Cristo em ti. Formar a Jesus Cristo em ti. Que tua mente pense como Jesus Cristo. Ou seja, que a tua mente seja igualzinha à mente de Cristo. O que Cristo faria nesse momento? E isso leva tempo. Isso tem um processo. Olha o que diz Isaías 46, verso 3. Olha o que diz. Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, os que sois trazidos por mim. Esse não é Caim. Esse quem o pariu foi Adão. E todo o resto da casa de Israel, os que sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois levados desde
de a matriz. Olha que processo, olha, trazido e levado. Te trazem e logo te dão seguimento. Tu és um espírito que no ventre de tua mãe és trazido pelo Senhor. Olha, e te cuidam, às vezes com todas as epidemias que tomaram lugar, a falta de ciência, porque hoje se tem descoberto tantos medicamentos e medicina e inventos para que o bebê tenha um bom cuidado. Isso antes era como uma daquelas parteiras. Ela cortava uma faca mofada aí, mas se tu fosse trazido, o anjo tinha que curar qualquer germe que se entrasse aí. Outros não cumpriram sua missão. Há mães que perderam bebês, que não puderam nascer, mas a Bíblia diz que eles são levados imediatamente. Esses espíritos que não puderam encarnar, sua missão foi cortada. Por que razão? Mas diz que são levados à presença do Senhor. Assim que se tem uma mãe aqui que perdeu um filho, quem sabe no mesmo parto, você não se desespere por isso. Entregue isso ao Senhor, que o Senhor se encarrega disso com sua palavra. Isso está bem claro. Agora, os que sois trazidos por mim desde o ventre, os que sois levados desde a matriz, então olha o processo. E até a velhice, eu mesmo, até os cabelos brancos, eu o suportarei. Então, é que tu és levado por ele. Tu és daqueles da semente que o Senhor disse, olha, farei separação nessa semente, porque essa aqui eu tenho que suportar, ainda que se encha de cabelo branco, eu tenho que persegui-los. Diz, eu fiz, ou seja, eu fui o que permiti que chegasse aqui, eu levarei e eu suportarei os crimes que cometeu, as mentiras, os roubos, os adultérios, eu levarei tudo isso, porque eu fui o que me encarreguei de trazê-lo para aqui e para baixo, então eu tenho que responder. Ou eu espero que se comporte bem, mas se comportar mal, tem que levar essa conta na minha conta. Sim, quando Cristo é formado em ti, tu entendes isso rápido. Mas quando Cristo não está formado, a mente carnal te diz, sim, já não, isso não pode ser assim. Mas é assim. Deus fez. Ele te fez. Deus te levou, te cuidou. Deus te suportou porque tu és mau e és má. O que acontece é que a você não te viram fazer as coisas que você tem feito. Te tem livrado de muitas, mas tu és mau, tu és má. Não te dói isso. Mata a carne aí. A carne é má, a carne para nada aproveita. Por isso diz que aos que amam a Deus, todas as coisas colaboram para o bem. Estes são os que são levados por Deus. Já acontecem coisas maravilhosas, mas tu tens que ter humildade. Bom pensamento, com calma. Como diz o americano, easy does it. As coisas saem fáceis, mas não as complique. Por que os povos estão assim tão desorientados? Porque de tudo, todo mundo anda como se queixando, este disso, e aquele se queixa daquilo. Todo mundo acredita que ninguém vai te perdoar. Anda numa agitação tremenda. Pois olha, eu ando com calma, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, Bob. Te calma, não te agites. Olha, tu sabes o que é andar tranquilo? Tranquilo significa usar a mente, não o corpo. Porque se usas muito o corpo, ficas velho. Te envelheces, te adoeces. Mas se trabalhas mais com a mente e menos com o corpo, os anjos te aguentam aí, hello. Se comporte varonilmente. Levanta essa confissão. Não, porque senão te comem. A carne te come. Te levantas pela manhã assim, com essa escuridão e essa chuva e fica uff. Nesses países que às vezes a política é tão ruim e a guerra por um lado e drogas por outro, então as pessoas se fecham em quatro paredes, os pobrezinhos, e se deixam levar por tudo que eles dizem. Os estudantes, os jovens, todos. Tudo é uma pressão e você, com medo dessa pressão, começa a trabalhar embaixo disso e sofre. Fica nervoso. Se acalme com calma. Use a palavra, use muito a mente. Na mente tem aí
Olha, canais inteiros cheios de provisão, sem uso. Tu sabes quando tu tens aí a geladeira bem cheinha assim de muitas coisas e vai viajar, como acontece comigo, e coisinhas que eu queria ter usado, mas por viajar 5 dias, quando chego, isso está ruim, isso está ruim, isso está ruim. Olha, com pena que eu tenho que jogar no lixo, verdade? Bem, tem que comprar outra vez, ponto. Se perdeu, se tivesse ficado aqui, teria comido, mas não estava, não comi. Pois assim está a tua mente, que você tem essa mente cheinha de provisão assim, mas então vai viajar, mas as tuas viagens são de culpa. E então tudo isso aí se apodrece, toda essa provisão, Deus sempre nos leva em triunfo. Hã? Sim, o Espírito que mora em mim é espírito de amor, de poder, de domínio próprio. Olha, não viaje, fique aí contigo na mente assim, porque tem gente que cai numas culpas e viajam em seguida e você os vê depois que vem tudo mal, se acabou. Agora olha, caminha varonilmente, pense bem, redime bem o tempo. Não percas tempo. Abra a geladeira de tua mente e usa toda essa provisão que tens aí. Faz uma boa comidinha, aprende a cozinhar bem o que tens em tua mente. Não vais de viagem, porque esses te danificam os alimentos. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desmaiamos. Assim que, segundo tenhamos oportunidade, façamos o bem a todos, e principalmente aos da família da fé. Diz aí, aos da família da fé. Aí não diz a família Lopes, aí não diz a família Rodrigues, a família de Jesus, nem a família... Ou seja, não é humano. A família da fé foi criada por Deus. Aí já não há carne. E não disse sobrenomes, por isso, porque é a família da fé. Nessa família não há cor de pele, não há brancos, negros, chineses, morenos, porque é fé. Estamos falando do Espírito, que não tem cor. No verso 2, bem, o verso 1 também diz: portanto, nós também, tendo em redor nosso tão grande nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunhas é onde está o teu papai, teu vovozinho, que partiu com o Senhor, que morreu. Hello! Eles chamam nuvem de testemunhas porque a família da fé que deixa o corpo já não necessita de fé. E então partiram e estão na nuvem de testemunhas. Testemunhas quer dizer que eles estão vendo a função aqui na Terra dos seres humanos. É encorajador isso. Tendo em redor nosso, e parece que não estão muito longe. Não estão muito longe, porque isso é um mundo espiritual que, por causa do olho físico, que tem um desenvolvimento tão pobre, não. Assim é onde estão os véus. E nós não havemos, bem, nós estamos sentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. E parece que a nuvem de testemunhas está aí também pertinho. Ou seja, parece que não é acima, é ao lado, ao redor. Diz, deixando todo o peso e do pecado que nos assedia e corramos com paciência a carreira que teremos pela frente, colocando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé. Um dia ele vai consumar a fé, porque já não fará falta. Quando esse corrupto se vestir de incorrupção, para que necessitamos de fé, se a fé é? Então ele é o autor da fé e por isso nos chama a família da fé. Veja que não diz a família da lei, porque aquilo era carne, nada mais. Aqui diz a família da fé, porque a família da fé é um povo muito especial. É uma congregação de milhares de pessoas. Olha o que diz aí mesmo no capítulo 12. Diz... olha a quantidade que são.
verso 22 do capítulo 12 de Hebreus. Olha como são muitos. Diz, senão que haveis chegado ao monte de Sião, a cidade. Diga, a cidade do Deus vivo, Jerusalém a celestial, não a que está na Ásia, a companhia de muitos milhares de anjos. Olha, são milhares de anjos. Essa nuvem de testemunhas são milhares de anjos que olham a conduta humana. E por isso esse mundo não se acabou. Por isso esse mundo ainda existe. Porque a proteção, o rogo deles, ainda ao ver o que sofre um ser humano, diz a congregação dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. A Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos, feitos perfeitos. A Jesus, o mediador do novo pacto, e ao sangue aspergido, que fala melhor que é o de Abel. Assim que isto é uma cidade espiritual, que Paulo chama a família da fé. E Deus foi o autor e o que criou essa fé para poder desfrutarmos dela. Vamos ver no capítulo 4 de Filipenses. Voltemos vários livrinhos. No capítulo 4. No verso 3 diz, assim mesmo rogo também a ti, companheiro fiel, que ajude a estes que combateram juntamente comigo no Evangelho, também com Clemente e os demais colaboradores, cujos nomes vão ser escritos no livro da vida. Que diz? Cujos nomes estão onde? Escritos. Quer dizer que essa família da fé tem nome? O único que te puseram um nome ao participar de carne, mas esses nomes estão escritos no livro da vida. Estão escritos antes de tu nascer, porque o teu espírito tem nome. Se nós, os seres humanos, quando temos um filho e colocamos nome, tu não deixas assim sem nome. Quem é esse? Não, esse se chama sem nome. Ainda se chamando sem nome, lhe puseste um nome. O seu nome é sem nome. Pois Deus, tudo o que faz aqui na terra é como uma sombra do que fez no céu. Pois Deus criou espíritos e os criou à sua imagem e lhes colocou o nome e os colocou escritos no livro da vida. E logo, milhares e milhares, milhões, ele pegou e os enviou à terra. E ele planejou. Primeiro lhes deu lei, por milhões de anos lhe deu lei. Mas isso não fazia família, porque a lei não é amor, na lei é olho por olho, dente por dente, e ninguém podia cumpri-la. Assim que a lei produzia ira, não produzia família. Mas então, quando veio Jesus e criou o Criador da fé, então ele chamou a família da fé. E então descobrimos que nós somos anjos. Eu dizia a uma senhora no Equador, em Costa Rica, quando estava no aeroporto, eu cheguei muito cedo e comecei a falar com ela. E ela tinha um anjo aqui no peito. E então eu lhe disse, que bonito anjo você tem. Me disse, eu tenho seu nome, se chama Maciel. Eu disse, bem, esse nome é desconhecido para mim, mas o meu se chama Gabriel, porque li na Bíblia. E me disse, que interessante, você crê nos anjos? E eu disse, senhora, esse é todo o meu trabalho, eu trabalho com anjos. E me disse, você trabalha? Ou seja, esse é o seu trabalho? Eu disse, sim, eu trabalho com anjos. O que acontece é que são anjos vestidos de carne. E me disse, como vestidos de carne? E ele disse, você não sabe que você é um anjo? O que acontece é que ela não chegou à família da fé. Ela está em estado de orfandade. Está no estado de orfandade, porque ela não conhece. Nosso trabalho é trazê-los para a congregação dos espíritos justos, feitos perfeitos, para que eles participem da família da fé. Isso é o maior que há, a família da fé. Bem, veja, para a informação da nossa abençoada família, que ainda não tem chegado a tocar as portas, não tem reconciliado porque já estão perdoados. Ainda os que não chegaram à família da fé mundialmente, o Ministério Crescendo em Graça, eles já têm reservas nas mesas. A comida para eles, a cama. Bem, papai o está esperando. São meus filhos, imagina? A mim fizeram pai dessa família. Ou seja, o pai necessita de um pai físico aqui e me fez pai. Diga, a família da fé.
Uma vez, Isaías teve que falar assim, no verso 3, olha, ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel. Aí estamos todos, sim. Diz, os que sois trazidos por mim desde o ventre. Os que sois trazidos por quem? Por Deus? E como Deus os traz? Pelo ventre. Os coloca em um ventre. Eu fui o problema que coloquei a vocês nessa carne. Por isso é que ele quer nos comunicar o evangelho. Tu não vês que quando tu conheces o evangelho, Deus diz, agora sinto que me cobri, sabes, por existir, como ele foi o que fez, foi ele que te colocou em carne. Esse é o pior estado da criação. Veja aqui, Deus diz que a ninguém conhece segundo a carne, porque isso não serve. Esse é o pior estado de criação, por isso nós devemos ser revestidos. Mas quando chegarmos à plenitude do conhecimento, à estatura, Deus não vai ter alternativa, tem que vestir a família da fé. Tem que estar em fé. Se estás em lei, não te penteis que não vás. Mas Deus trata com seus filhos. Bem, diz que todos temos sido participantes. Deus trata com anciões, com pelos brancos, com cabelos negros, com cabelos ruivos, verdes, de tudo. Ele trata, mas a seus filhos ele não abandona. Todos os que ele trouxe pelo ventre e pela matriz nunca estão abandonados. Deus vai tratar com eles. Quantos têm sentido atendido por papai? Olha. Eu nunca penso que Deus nunca me deixou. Eu sempre tenho visto. O que acontece é que tem que entender o Espírito. Então, o idioma de Deus está escrito em 14 livros. Mas tu lês 14 epístolas, essa é a mente de Cristo. Por isso aqui Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Se tu lês a 14 epístolas, te colocas e as gravas, trata de gravá-las, aprende, se escreves, te aprendes. Tu não vê quando eu digo, busquemos a Filemon, busquemos a isso, busquemos... Eu faço minhas anotações, mas às vezes é tudo de memória, porque isso já está aqui. Tu vais colocando, ano após ano, até que forma a mente de Cristo. Pode tirar a Bíblia e queimá-la, que eu já tenho aqui.